gente, boa noite. A gente vai começar mais uma reunião de GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E hoje a gente vai falar sobre os posicionamentos que a gente criou, né, 7 temas, e deixou esses últimos 10 dias para a rede validar. E aí o André, ele pegou todos os comentários que fizeram, né, porque a gente deixou um espaço para comentários, e colocou num documento, que o link para esse documento está dentro da ata, mas eu vou mandar aqui também. Mas antes de tudo, eu queria desejar boas-vindas para a Isabela, seja bem-vinda. Espero que goste do GT e da reunião. E se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo ou com o André. Beleza. Se você quiser se apresentar também, Isabela, fique à vontade para falar. Só falar então que eu sou Isabela, moro no interior de São Paulo e eu tenho 17 anos. Estou terminando o ensino médio. Legal. Você mora em qual cidade? Desculpa perguntar. São Carlos. Em São Carlos. Sim. Tem uma amiga que mora em São Carlos. Vou mandar o link. Esse segundo link é o de sugestões que a rede deu. Gente, só antes de começar, eu particularmente não tenho nenhum repasse, mas alguém quer falar alguma coisa? Dar algum repasse, participou de algum evento, ou viu algo que quer falar? Oi, Lari. Oi, Lari. Boa noite. André, você quer falar alguma coisa? Fazer algum repasse? Oi, gente, boa noite. Não, eu não tenho repasse não, mas eu, sei lá, fiquei pensando se já que tem gente nova, seria legal fazer um check-in rápido, né? Todo mundo para se conhecer. Acho que era uma tradição boa. Não, pode ser. Eu sempre esqueço disso. É porque a gente perdeu o costume de fazer check-in como fazia antigamente, nos tempos da Páscoa. Mas então eu vou começar e depois aí vocês posso chamar alguém, não sei. Mas só uma coisa simples, né? Nome de onde tá falando, acho que é isso, não precisa nem falar idade, nada. Mas enfim, André, sou de João Pessoa, vou dizer a minha idade, que não tem problema, 26, quase 27, semana que vem, tá chegando. Ai, meu Deus, que eu queria falar mais, né? Não sei, eu queria falar mais. Sim, sou um dos coordenadores do GT atualmente, junto com a Érica, e é isso. Acho que eu vou chamar aqui na ordem alfabética. Oi, gente, eu sou a Bárbara, mas podem me chamar de Bá, que como todo mundo me conhece aqui no Engaja. Tenho 23 anos, sou aqui de Sampa, sou de Santiago do Chile também, estudo Geografia e já coordenei o GT. Inclusive, eu que comecei a atividade que a gente está puxando hoje. A gente pode ser Elissa agora, fazer por ordem alfabética. Oiê, prazer, gente. Bom, aqui com o pessoal novo. Sou de São Paulo, tenho 25 anos e vai fazer um ano que eu tô no Engaja. Mas faz. Tô no Engaja Sampa também, no NL, né? E acompanho o GT Clima e ODS também.
Próximo. Acho que sou eu. Era Eu isso que eu sou ia a dizer. Hã? Era isso que eu ia dizer, é tu, Érica. Eu sou a Érica, tenho 28 anos, sou de São Paulo também, nasci aqui, morei aqui minha vida inteira. E estou no Engaja faz um pouquinho mais de um ano e meio, e estou coordenando o GT agora junto com o André. Agora é a Isabela. A Isabela já falou, mas Isabela, acho que não estava todo mundo aqui, se você não se importar de. Claro. Eu sou a Isabela, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, e eu tenho 17 anos. Obrigada. Era a Júlia. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia, sou do Rio de Janeiro e tenho 19 anos. Kempson. Oi, pessoal, meu nome é Kempson, sou do Rio, tenho 23 anos. Lari. Oi, gente, boa noite. Sou Larissa, sou de Sergipe, tenho 23 anos, sou nutricionista, tô no Engajo, acho que tem um ano e meio, e tô no GT desde um pouquinho do comecinho desse ano. E é isso. Malu. Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria Luísa, tenho 25 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e estou no Engaja há quase 6 meses. E Vitória. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vitória, tenho 19 anos. Eu sou nova aqui no Engaja, no GT também, é meu primeiro. E no momento sou vestibulanda. Boa, obrigada, gente. Eu coloquei os links no chat, né? Acho que o pessoal já entrou. Se alguém tiver dificuldade para acessar, me avisa, viu? Porque às vezes eu acho que precisa autorizar. Mas é isso, André. Você quer compartilhar a tela, André? Sim, só dando a introdução, né? Explicando como é que foi o processo, a gente pode depois, posso até mostrar depois. A gente fez na época, acho que tem só a Isabela, né, que tá nova, mas a gente fez, né, esses 6 meses, aí, a primeiro semestre, ele trabalhou 7 temas, né, dos posicionamentos, e aí, esses últimos 10 dias a gente validou, né, com o restante da rede, só para dizer que na ata eu deixei também a planilha com as respostas, né, e aí foi tudo anônimo, então tá tranquilo, não tem aparecendo nada lá, só as respostas mesmo. E, enfim, só para dizer que assim, todos os posicionamentos, né, todos os pontos que estavam lá eram 80 e alguns pontos, eu esqueci agora o número de pontos que tinham, mas todos foram validados, assim, foram mais de 30 pessoas que responderam, e eu sei que não foram só pessoas do GT, né, porque a gente teve feedbacks de gente de outros GTs, acho que, principalmente o pessoal de clima, talvez esteja mais alinhado com a pauta, não sei, mas, enfim, né, todos eles tiveram a maioria, mais de 90% de concordo, né? Enfim, só para dizer, né? Que, enfim, os posicionamentos em si, mas eu acabei colocando mesmo nesse documento os pontos que tinham algumas sugestões e também tinha muitas sugestões de pontos a mais, então eu meio que separei, assim, quais eram os pontos que tinham alguma comentário, assim, sobre como eu poderia mexer ou não, e outros pontos que deixaram a mais, assim, e aí eu fiz esse documento aí com todas as sugestões que tinham, e aí eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ir passando de ponto a ponto, e aí a gente, para ver como é que vai encaminhar isso.
Enfim, deixa eu ficar para lá e para cá. Não preciso ficar lá para cá. Daqui eu consigo ler. Então, a gente, né, pelos temas, o primeiro tema do formulado era a gestão de resíduos. E aí eu coloquei, né, um ponto que tinha colocado sugestão, era defendemos políticas públicas para a compostagem, destinação correta de resíduos orgânicos domésticos e que incentivem a indústria a reutilizar os resíduos não orgânicos, destinando aos aterros apenas aquilo que não pode mesmo voltar para a circulação. Né, eu coloquei aí a observação que ele foi validado com 100% em acordo, né, todas as pessoas que responderam concordaram com o ponto, e aí a sugestão que tinha lá, na barra de sugestões, enfim, críticas, era acrescentar na seção de políticas públicas para compostagem políticas educacionais para incentivo de compostagem domiciliar ou comunitária. E aí é isso, gente, eu acho que é trazer as sugestões e discutir em grupo se a gente acha, entendendo que como os pontos estão validados, se a gente tiver que modificar, provavelmente vai ter que, acho que tem que passar, né, se for uma modificação muito maior, mas toda forma a gente vai ter que ter outro momento de validação quando fizer novos posicionamentos, enfim, não sei como é que seria isso, mas é isso, né, tem a sugestão aí, enfim, não é um tema que eu entendo tanto, por isso que eu até me abstenho um pouco mas eu acho que é isso, estou trazendo aí para o grupo, porque eu acho que é isso, a gente pensar dentro das sugestões, como é que a gente pode incluir, ou acho que cabe também, né, a sugestão de uma pessoa, o grupo não precisa estar de acordo, né, nem mesmo a rede precisa estar de acordo, mas é isso. E aí eu posso ir passando de ponto a ponto, acho que a gente poderia vendo e aí encaminhando. Provavelmente a gente não vai conseguir passar em tudo hoje, então tá tranquilo. Mas é isso. A ideia é a gente ir passando nessas sugestões do que foi pensado e ver o que é que a gente acha enquanto grupo válido ou não, né? André, só uma dúvida que eu fiquei, esse documento, ele tem só sugestões, né? Ele não tem... Ah, tá, você colocou ali ponto validado com 100% em acordo. Não, mas, por exemplo... você está querendo saber os pontos que não tiveram sugestões, eu não coloquei, é isso que você quer saber? Era isso. Essa era a minha dúvida. Porque os outros pontos, como foram validados e não tinha mais nenhuma sugestão, enfim, né, a gente deixou aberto também para o GT também sugerir coisas. Então, a gente parte do pressuposto que essas sugestões não são só da rede, né, são do GT também. Então, os pontos que não tinham sugestão, por isso que eu não coloquei, porque, como eu falei, né, todos os pontos foram validados, então, mas tem várias sugestões aí, por isso que eu trouxe os pontos que tem, e tem sugestões de pontos a mais também. Obrigada. Fico essa dúvida. Eu só daria a sugestão, acho que seria legal vocês destacarem, colocarem em negrito, que foi com 100% de acordo. Acho que já facilita, porque em tese, quando tem o 100% de acordo, não é um que a gente não manda de volta para a rede. Aí, se for para fazer a cartilha, que nem o Kempson falou, e não tem, como é que fala, né? Não tem uma crítica aí que a gente precise trabalhar em cima, aí já fica mais fácil na hora de organizar. E sobre esse ponto, eu acho que eu só acrescentaria incentivo da compostagem domiciliar comunitária, né, que é muito comum também em ocupações e também nos estabelecimentos comerciais. Gente, eu esqueci de pedir para alguém ficar no documento anotando, porque eu não consigo ficar lá e aqui. Se alguém puder. Eu faço, já estou calejada já. Eu colocaria isso só. Aqui acrescentaria o defendemos, né? E domiciliar ou comunitária. E comercial, mas como vocês vão querer escrever? Em modo de sugestão?
Já faz um pouco. Eu acho que você pode colocar um comentário à parte do que é que você sugere, porque como essa sugestão veio do questionário, eu não mexi em nada do que estava, sabe? Ah, não, tá certo. Você pode compilar depois no documento, ou escrever aqui logo embaixo. Porque depois a gente fica encaminhado para fazer essas modificações. A gente pode ver que o pessoal também do Pilar do Lobby, enfim, para ir ajustando essas questões nos documentos, lá nos pontos, o que é que vai modificando. A ideia mesmo que eu trouxe é ver quais são essas sugestões, o que é que a gente acha, se vale, se acrescenta ou não, porque tem várias coisas aí eu acho que, né, como eu falei, né, ponto de vista individual, e aí o grupo é que tem que entender se concorda ou não, enfim. Só que colocando então, e depois a gente pode debater, mas só para não perder também, já que você fez, já se adiantou e colocou em alguns também. Uhum. Alguém tem mais alguma? Alguém? Não, eu pensei em uma coisa, mas eu não sei se fica muito ruim, porque vai mudar muito de tema, mas da gente talvez primeiro, tipo, ver os que não tiveram 100% de acordo. O que vocês acham? Você acha que faz sentido? Acho que faz sentido, talvez demore um pouco mais, mas acho que a gente pode fazer, sim. E também não pode esquecer que tem essas outras sugestões aqui de comentários também, que a gente tem que debater, que não necessariamente estão linkados aí com lobby, com algum lobby point. Eu não sei, talvez seja melhor fazer por tema mesmo, viu? Acho que aí a gente segue uma lógica de pensamento também, senão acho que vai bagunçar muito a cabeça. Ficar mudando de tema. Então o primeiro é resíduos, então. A maioria que eu acho que teve sugestão não era 100%, não. Mas também não era, tipo, a maioria mesmo só teve, tipo, um voto discórdia, então era 92%. Uhum. Na verdade, o ponto que mais teve discórdia foram 3 pessoas, então não tem nenhum que teve um número muito mais, isso a gente vê mais para frente, mas é isso, né? Eu peguei as sugestões, eu vi que alguns estavam linkados aos pontos que já estavam construídos, e tem alguns que não estão linkados, né? Eu deixei no finalzinho de cada tema, eu deixei as outras sugestões, né? Porque tem algumas que não eram de pontos novos, enfim. E aí eu não sei se mais alguém tem alguma sugestão a respeito desse ponto, ou se quer que eu já passe para o próximo. Eu não tenho. Nem eu. Eu vou descer um pouquinho aqui. Calma, todo mundo. E aí, teve esse outro sobre resíduos perigosos, e a sugestão era logística reversa dos mesmos, entre outras tipologias de resíduos. Além disso, acho interessante tá, porque também tinha na verdade era a mesma pessoa, eu não separei, que ela fala do aproveitamento energético de resíduos e tipos de tratamento, meio que tem outro ponto que também fala disso, a questão de aproveitamento energético, acho que a gente vai falar depois, mas era o que era mesmo da logística reversa dos mesmos, entre outras tipologias de resíduos. Aí eu não sei como é que tá. Porque não está falando de logística reversa nesse ponto, eu acho que era isso que ele está sugerindo falar disso. Eu acho que nem você falou, André, talvez dê para a gente estudar isso em energias limpas e complementa também, porque foi o que o Yuri falou naquele GE, ele é muito específico, também, o Francis tinha falado isso, nesse sentido, e
a questão também é nessa questão de coleta de resíduos perigosos, a gente deveria tratar. Gente, logística reversa de resíduos perigosos, eu não sei se é permitido aqui no Brasil. A Anvisa tem uma. A Anvisa, inclusive, é um dos órgãos mais rígidos que tem em relação a isso. Eu acho que a gente poderia pesquisar, mas eu não posso até colocar aqui. Mas alguns países permitem que você reutilize, faça aí até uma reciclagem de produto, mas aqui a ordem é clara, é para incinerar. Resíduos perigosos também, agora eu me toquei também em logística reversa de resíduos perigosos. Né? Que resíduo perigoso eu só lembro do hospitalar também, mas você também tem outros tipos. Agora eu não estou 100% lembrada também. Mas aqui eu entendo, quem entende um pouco melhor, não sei, Felícia, você viu isso em engenharia também, mas o que eu entendo disso é que tem que incinerar. A parte do aproveitamento eu tinha comentado em outro, né, ponto dessa questão de levar para, quando for falar de discussão de energias limpas, porque eu também achei que, nesse momento, eu acho que era uma discussão um pouco para além do que a gente discutiu em resíduos, né, alguns pontos que foram levantados realmente tinha muito, nem é nesse ponto, né, tem um ponto mais para frente que falaram, essa parte de aproveitamento energético de resíduos, eu também acho que faz mais sentido pensar quando ele for discutir energias limpas, que tem esse, né, esse tema ainda para ser visitado, enfim. Ai, droga, resolvi não comentar. Oi, gente, desculpa. A Bárbara me chamou, a Érica, sobre os resíduos tóxicos, né? É que eu tô no celular, não tô enxergando esse texto direito. Perigoso. Isso. Ah, tá. A logística reversa disso é complicado, né? Eu acho que não dá para defender isso, não. Porque, enfim, contaminação e tal, né? Tem umas coisas que acho que precisa de tecnologias mais avançadas para a gente conseguir concretizar isso de uma maneira segura. No momento não faz sentido. Gente, eu tô colocando tudo que eu tava lembrando, porque, assim, resíduo perigoso para mim é muita coisa. Por exemplo, resíduo perigoso é resíduo nuclear. Lá na... imaginei hospitalar. Então, são várias categorias, né? Então, não, hospitalar foi o que eu estava falando agora também. A Anvisa é clara, é para incinerar. Alguns países permitem que você faça. Os Estados Unidos, se eu não me engano, ele permite que você faça aí um reuso, algum tipo de reuso, em alguns também. Aqui no Brasil, não. Eu acho que a gente precisaria de alguém de saúde pública mesmo, para ter um aval, sabe? Também acho. Porque eu não estudei muito isso não, na real. Eu só perguntei, Elissa, porque eu sei que tem um pessoal de os cursos são diferentes, né? Mas eu sei que tem um pessoal de engenharia ambiental e urbana que foca muito na parte de resíduos, né? Se eu não me engano, a própria USP acho que tem matérias... Então, acho que é mais o pessoal da sanitária, quando é ambiental e sanitária. Que é a USP, Unesp... a maioria, na verdade. Aí, na UFABC é mais... que eu senti, tipo, sanitário, água, tal, esgoto, e urbanismo. Entendi. Então, valeu a tentativa.
Mas a gente pensa juntos, é bom. Mas acho que no mais é isso, gente. Da minha parte. Tá escrito de resíduo da construção civil? Acho que tem algum lugar, né? Tinha no formulário? Eu não tô enxergando. Eu acho que não. Talvez não foi no Visões. E eu não me recordo também. Só dando uma olhada depois se tem alguma coisa de resíduo de construção civil. Eletrônicos. A construção civil tem algumas coisas que trabalham, né? Já com isso. A gente pode pesquisar também. Enfim, acho que a Bala já sinalizou ali pra gente. Gente, cadê, ó? Não, é um comentário que a pessoa colocou sobre o destinamento. Aí eu acho que foi explicado, mas é um comentário aí. Agora que eu percebi. Achei que era o texto. E aí tem esse outro ponto também que foi validado, mas que surgiu, acho que foi até ontem que eu vi, tinha essa sugestão sobre a reivindicação dos lixões. Acho que a Baixa sinalizou aí de pesquisar sobre a questão dos resíduos perigosos, mas enfim, acho que também ficou nessa dúvida aí, mas eu também estou meio assim, também acho que resíduos perigosos, logística reversa é meio complicado. Mas e surgiu essa pergunta, esse questionamento, né, sobre a questão dos lixões, porque então deveríamos pensar ou questionar políticas públicas para as milhares de pessoas que dependem dos lixões para sobreviver. Não falamos desse local de fala, isso é muito complicado. Sem lixão ou com lixão, beneficiamos quem? Aí eu não sei, gente. Não sei se isso entra um pouco também quando começar tem uns outros pontos que as pessoas falam sobre as questões dos catadores, né? Mas aí eu não sei se era bem isso aqui. Não, eu tô super de acordo com esse ponto de vista. Eu tô até me sentindo culpada de não ter lembrado dele, uma vez aí que eu acompanhei não porque eu era muito nova, né? Mas aí eu fui ver todo, por exemplo, a questão do fechamento, né? Lá do Gramacho, do Jardim do Gramacho, que é um lixão que tinha lá, né? Um aterro. Acho que era o maior da América Latina. Hoje ele está na clandestinidade hoje, porque ele fechou, e ainda muitas pessoas dependem do lixão, mas não é só para recicláveis, também dependem para comprar outros objetos de venda, às vezes até para comer. E assim, muitas famílias, elas não destinam, muitas famílias não, né, gente? Muitas pessoas, elas ainda não erradicam 100%, não reciclam 100% do seu lixo. Então, muita coisa vai parar em aterro, muita coisa vai parar em lixão e é renda dessas famílias também. Querendo ou não, não é uma forma de trabalho precária, tá? Eu acho que é bem importante deixar isso claro também, que essas pessoas precisam sair desses lugares, porque a quantidade de coisas que elas estão sujeitas é gigantesca, mas eu acho que sim, deveria pensar, a gente defender um plano de realocar essas pessoas, oferecer alguma mão de obra qualificada para elas, porque até mesmo porque lá tinha cooperativas de reciclagem também. Você tem vários nomes aí de pessoas importantes lá do Jardim do Gramacho, mas que também tiveram aí a renda prejudicada, mesmo sendo catadores, né? Devidamente aí formalizados, bem entre aspas, tá, gente? Que eu falo isso. Mas, sim, eu tô super de acordo. Acho que seria feio, inclusive, a gente não defender, tá? Desculpa a pressão, mas vocês me conhecem.
Não, mas faz todo sentido. Se a gente está radicando o lixão, tem que ter alguma política, pelo menos para compensar isso para as famílias que vivem nisso, né? Gente, não é o ideal, mas se tá aí, a gente precisa pensar. Eu acho que a gente pode adicionar, defendemos a erradicação dos lixões, como a Bá falou, tipo, mediante apresentação de plano de impacto socioambiental. Tipo, é meio estranho, né, falar isso. Mas vendo como que aquela área vai poder ser utilizada depois da erradicação e também já incluindo um plano de inclusão social das pessoas que transitam no lixão. Acho que dá para adicionar bastante mais ideias, assim. Se a gente for sugerir um plano de erradicação de lixões e tal. Não, concordo. A gente pode adicionar na frase, né? Defendemos a erradicação dos lixões. Acho que como a Elisa falou, assim, mediante a um plano socioambiental, né, Elisa, que você comentou. Uhum. Eu posso fazer uma sugestão e vocês me digam, tá? Vai escrever? Posso escrever, Érica. E, gente, estudem o caso do Jardim do Gramacho, lá em Duque de Caxias. É bem intenso, para não dizer mais nada. Como é que a gente tinha falado? Plano socioambiental, é isso? A Elisa falou de um plano de impacto socioambiental, acho que era da área, e alguma coisa também de inclusão social das famílias, no caso. Eu vou pôr entre aspas, tá, gente? Pra gente ver depois o nome certinho. Eu acho que quando inclui a parte humana tem outro nome. E uma coisa que pode parecer óbvia, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? É de fazer estudos de qualidade ambiental depois, né? Porque, tipo, vai tirar os lixos de lá e depois, né? O que vai fazer com aquela área? Então, ter um plano mesmo de completo, assim, sabe? A gente também poder pensar no depois. Porque o solo, a água contamina tudo. Pode ter bolsão de metano, essas coisas, né? E é perigoso explodir e tudo mais. Ali na USP, né? Leste. Eu não tô conseguindo enxergar. Mas é essa a ideia.
posso colocar, Elissa, acrescentar no que você falou, uma destinação correta dos resíduos e tratamento, não sei se tratamento é a palavra certa, tá? E tratamento da área. Sim, e se possível, a recuperação dessa área degradada e destinação para reflorestamento de vegetação nativa ou uso de interesse social, alguma coisa assim. Prontinho, Elissa. Gostei do seu comentário. Uhul. Show, gente. Acho que agora não compensada aí. Não fica só um lado da história. Né? Sim. Okay. Acho que ficou bem mais completo. Esse outro ponto foi que a Bá tinha comentado que eu tinha falado, né? Sugeriram o reaproveitamento energético, né, de resíduos, captação das metanas, enfim, de estimular a queima de criação termoelétrica, características combustíveis fósseis. Enfim, eu coloquei, né, que eu acho que valia a pena discutir, talvez isso mais quando for discutido sobre energias limpas, né, porque eu acho que acabou que dentro da discussão de resíduos, né, como a Bá falou, o próprio Yuri comentou, né, vão um pouco para além, né, eu acho que é uma discussão que acho que a gente pode fazer com mais calma, assim, como entrar na... não sei. Acho que dá um jeito só para isso, viu? Porque no momento eu acho que fica meio complexo, né, falar sobre isso. A gente não discutiu exatamente sobre essa questão do aproveitamento energético de resíduos, então. Acho que... se quiser até colocar como sugestão aí, como GE para o futuro. De toda forma, a gente vai ter que fazer um GE quando for alguma coisa, quando for fazer também sobre os funcionamentos de energia, mas talvez até seja um GE à parte mesmo. Dependendo da complexidade da discussão, acho que vale a pena deixar isso para, não agora, para esses posicionamentos de resíduos, mas acho que para a questão de energias, eu acho que talvez caiba mais. Caiba melhor. Legal, Gé, sobre. Sim, acho que até para a gente se embasar mais, assim, mas eu concordo, pode deixar mais para frente, para quando a gente estudar energia. Energias limpas, né? E aí tem essas outras sugestões aqui bem massa também. A mesma pessoa colocou, né? Tinha a lei ou fiscalização dela, da logística reversa, disseminação do conhecimento sobre reciclagem de embalagens BOPP, extinção da produção de embalagens não recicláveis desnecessárias, são vários pontos, né? André, é legal ler porque a Elissa não está conseguindo. Aí pelo menos ela consegue escutar. Eu não tô lendo. Extinção da produção de embalagens não recicláveis desnecessárias e maior incentivo às pesquisas sobre potencialidades na utilização de resíduos. Eu acho que essa de maior incentivo à pesquisa até lembrou sobre um outro posicionamento que a gente também fez sobre incentivo a pesquisas. Eu acho que é válido. Os outros eu vou me abster um pouquinho porque eu não entendo tanto não vou me opinar, prefiro não opinar. Mas eu acho que essa questão das pesquisas, eu acho que faz sentido, porque a gente também já tem um posicionamento sobre a questão de pesquisa, acho que foi
em segurança alimentar, não me lembro, acho que a gente fez alguns, acho que isso aí, para mim, acho válido ter um posicionamento a respeito disso. Mas os outros três eu preferia ter, aí eu vou deixar a pessoa, talvez, quem entende mais aí, para falar a respeito disso. Tirando a parte de lei de logística reversa, eu não sei, mas também eu não entendo muito desse tema, então vou ficar calado. Eu também acho válido, gente, esse último aqui. Acho que falta bastante com a tecnologia que está se desenvolvendo hoje em dia. A gente consegue aí um negócio bacana aí de pensar no futuro. Essas embalagens BOPP eu também não sei o que significa. Eu também não. Eu também não. Gente, eu tenho raiva de pessoa que não coloca o significado de sigla. Eu já arrumei briga aqui dentro por conta disso, mas tudo bem. Não sei, aí eu fiquei na agulha assim, jogava GT, quem souber aí que se pronuncia. Nossa, gente, o significado de BOPP é tipo um nome meio técnico. Assim. É em inglês, né? Acho que em português. Eu tô vendo aqui no Google. Me orientado. Não ajudou, não. Eu acho que são aquelas embalagens de salgadinho, que são, tipo, revestidas com um tipo de alumínio dentro, alguma coisa assim. Mas não sei nada sobre também. Essa questão entra muito em economia circular, porque é que assim, a gente tem muito um senso comum do que é reciclável e não é, né? E na verdade, muita coisa que compõe os produtos não é nem a embalagem em si, mas muita coisa que está na embalagem não é reciclável. Eu lembro que eu dei um exemplo para vocês da garrafa d'água, né? Que eu mostrei que quais partes da garrafa plástica elas não eram recicláveis. Eu acho que seria interessante colocar também. Talvez a gente explicar aí um pouquinho o que é. Não sei se alguém quiser jogar um link aqui para colocar. E eu acho, Bárbara, que entra muito em tópico de economia circular, porque dá para... Não é só a reciclagem, é o que é reciclável. Enfim. Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre esse. E, gente, essa questão da extinção da produção de embalagens não recicláveis desnecessárias, teria que entender o que seria, porque tem muita embalagem que ajuda pessoas com mobilidade reduzida. Essa questão do desnecessário, não sei se acaba sendo um pouco subjetivo, né? A gente teria que entender melhor o que... Gente, tem um assunto que eu não sei se vai em resíduo ou se vai em saneamento, que são os poluentes emergentes. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um pouco a ver com plástico, que me veio à cabeça agora. Que, assim, a indústria farmacêutica e agrícola, química, tem criado novos produtos muito rápido, assim. E não se sabe o efeito de muitas delas a longo prazo na saúde humana e da natureza. Tipo, são compostos que às vezes podem estar presentes em, tipo, super pouquinho assim, sabe? Mas já fazem a diferença. Que nem, não sei se vocês já ouviram falar, tipo, quando se despeja o esgoto, direto nos rios, assim, esse esgoto contém, é rico em estrógeno, que vem da pílula anticoncepcional,
e isso causa distúrbios no ecossistema. Então, tem alguns estudos já que constataram, por exemplo, que está tendo mais peixe fêmea por conta desse estrógeno rico na água. E também na saúde, eu acho que era o BPA, se eu não me engano, que tinha em plástico, assim, que até tinha em mamadeira de criança, e daí, tipo, ele fazia mal para tireoide, sabe? Dava hipotireoidismo, alguma coisa assim. Tipo, e aí eu não sei se vai em saneamento ou em resíduo, sabe? Mas é um troço novo que é legal ficar de olho, sabe? O A gente Ministério do trata Meio isso. Ambiente, se eu não me engano, está começando a regular. Não, no Ministério não. O Estado, desculpa. Começando a regular e tal. Então tá bem novinho, sabe? Cortei alguém, desculpa. Não pode falar, Elissa. Não, Eu peço terminei, desculpas amiga. por interromper. Não, terminei, amiga. Eu acho que entra em saneamento. Na verdade, entra em recursos hídricos, viu, Elissa? Porque esse tratamento de efluentes e tudo a gente faz na área do saneamento, né? Mas se bem que agora é tudo junto, né? O novo marco do saneamento vai tratar também mais a fundo aí da questão de resíduos. Na verdade já tratava, mas agora eles aí estão com metas nesse sentido. Mas eu acho que entraria em saneamento, na minha opinião. Tá, pode ser. Segurança alimentar, né? Bom, não sei. Pode pôr uma observação aqui depois. Eu ia falar com o microfone desligado. Oi, Bá, desculpa. Não, pode falar. Não, era só para saber em relação à primeira sugestão, se vocês tinham alguma opinião a respeito, porque eu fiquei... Essa questão da logística reversa que falaram novamente, aí eu não sei. É verdade, né? Tem que ver se tem lei, na verdade. Se não tem, a gente pode defender. Se criem uma. Se já tem, pode ser o cumprimento às alterações. Boa, bom. Acho que faz sentido. E aí eu... Desculpa. Estou tentando dar uma pesquisada aqui, porque eu não sei se existe, mas encontrei alguma coisa aqui que fala a fim de viabilizar essa responsabilidade compartilhada entre o instrumento da logística reversa, que é definido pela Lei 2.305/10, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas aí, então, não tem uma lei, acho que não tem uma lei específica, né? Tem essa política nacional. É verdade. Ixi, gente, mas eu não sei se vocês sabem, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele está entrando em revisão. Seria legal dar uma olhada nisso. Não compartilhe mais essas coisas com vocês. Peço desculpas. Relapso meu. Aqui vai dar 10 anos. Como funciona essa revisão? Basicamente, eles abrem para consulta e as pessoas dão suas opiniões, passa aí pelas instâncias do executivo no país, sanção, e é isso, basicamente. Então, acho que cabe aí investigar aí como é que talvez poderia entrar. E como é que a gente poderia entrar nessa defesa da logística reversa? Seria uma lei? Seria dentro do plano? Enfim, acho que vale a pena. Assim, gente.
Minha humilde opinião, se já está dentro do plano nacional, na política nacional, não necessariamente talvez precise de uma lei, mas em si ver como é que ela entra nos municípios. Acho que aí seria um ponto a discutir, porque, enfim, essas coisas de quem trata o lixo, né, elas são diferentes de cidades para cidades, né? Aqui em SP a gente tem uma empresa, no município da Lari é um consórcio, pelo que ela me falou, entre 3 municípios que dividem. Então, vê mais isso mesmo. Mas anotei aqui. Isso. E aí, finalizando esse tema, teoricamente, tem mais essa parte do falar dos catadores. Teve várias pessoas falando da questão dos catadores. São 3 sugestões diferentes. Condições de trabalho dignas para os catadores e trabalhadores de cooperativa e reciclagem, regulamentação e apoio para a inclusão social dos catadores no processo de reciclagem. Acho importante pautar também a questão dos catadores e catadoras que são responsáveis por grande parede, acho que não parte mesmo, da coleta de resíduos no país e não tem nada estruturado, eu acho, ou políticas públicas para dar base e maior dignidade a esse trabalho. Enfim, são pontos de 3 pessoas diferentes, então acho que temos uma demanda aí falar sobre essa questão dos catadores, eu acho que faz sentido mesmo. Um deles é meu comentário. Gostei, Elissa. Eu acho que a gente não avançou nessa questão naquela vez, porque a gente ficou muito preso ao regime de trabalho. Então, eu lembro que a gente... Eu achei estranho depois, quando eu olhei que não tinha nenhum posicionamento falando sobre a questão dos catadores. Mas eu nunca me lembro. Também acho que é um tema que eu entendo muito. Assim. Quer dizer, eu nem me lembro da discussão em si, eu lembro que teve uma discussão sobre isso. Mas agora eu não estou me recordando, assim, o que foi. Mas eu acho que foi essa questão do trabalho mesmo. Eu já nem me lembro mais, na verdade. Acho que teve alguma... Agora vocês estão falando, tá me vindo essa parte também. Eu acho que era a questão da regulamentação, não que teve... É porque, assim, gente, isso... é engraçado como as coisas mudam, né? Cooperativa, pela lei brasileira, não é um trabalho assalariado. A cooperativa, basicamente, você vai lá, vende os seus produtos e o lucro é dividido entre igual nos associados da cooperativa. É assim como é o regime dela aqui no Brasil. Então, acho que foi até bom que a gente não escreveu posicionamento naquela época, porque meio que não cabe na realidade do que como funciona uma cooperativa. Enfim, né, como as pessoas resolvem se organizar, né? Aí pela organização deles de forma jurídica. Vocês me perguntam porque eu sei disso? Porque eu estou fazendo um curso sobre. Pois aí eu acho que seria interessante a gente sim defender a regulamentação. Eu acho que esse aqui é bem bacana, regulamentação, apoio, inclusão social, né? Eu acho que uma maior valorização do profissional, de certa forma, mas tem que pensar nisso e vai ficar numa forma muito aberta, né? O que a gente quer para os catadores? Acho que é pensar nisso. Dar base e maior dignidade para esse trabalho. Eu acho que o que tem aqui dá para fazer um posicionamento já. Mas é isso. Eu não sei, Elissa, você quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar, aliás? Eu não consigo fazer um posicionamento específico, só coloquei os valores de base. A ideia geral, que acho que foi o que todo mundo fez também.
Mas eu precisaria estar mais inteirada, assim, para dar um posicionamento. No momento, acho que eu não sou capaz. Eu vou pôr isso em observação, que você falou. Acho que fica encaminhado, então, como encaminhamento isso, né? Ver essa... É porque também não dá para já visível que é uma demanda, né? Veio 3 pessoas diferentes e achei bem alinhado, inclusive, as questões, para ser uma questão anônima, ninguém estava vendo a resposta de ninguém, ficou bem parecido, assim, bem interessante. Significa justamente o que você falou, a demanda mesmo. A demanda mesmo, né? Você sente que ele está vindo como demanda mesmo. Por isso que eu fiz questão até de agrupar, né? Porque eu vi que era uma coisa que estava bem alinhada. Então, até uma coisa que depois pode ver também, não sei, tem essa questão do visão também, eu não sei se tem alguma coisa lá, pelo menos em cidades eu não me lembro, não sei se em outra temática, mas talvez alguma ideia de como alinhar algum posicionamento, que talvez tenha alguma coisa, até uma questão que eu tinha esquecido também de dar uma olhada nisso, ver. Eu acho, pelo que eu lembro, assim, específico de catadores e catadoras não tem. Eu estou falando porque eu lembrei agora, né, de também de ver, porque como eles também trabalharam alguns temas que a gente não chegou a ver, talvez de repente tenha alguma coisa no mas só dando uma olhada mesmo para ver se tem, porque tem muita coisa lá. Sim. Rita, eu acho que é importante de falar, porque os EF, eles pontuaram, assim, que é importante a gente alinhar com o Visão, com os posicionamentos do Visão, para não terem, porque assim, os posicionamentos que estão no Visão, eles são do Engaja também, é um posicionamento da organização. Então, eles comentaram para a gente, assim, observar, né, para ver se não fica nada discrepante, tipo, o oposto, né? Tipo, no Visão fala uma coisa e no nosso tem outras. Mas eu acredito que não tenha nada assim, porque, na verdade, muitos dos posicionamentos que estão no Visão vieram também do nosso posicionamento, que a gente foi construindo, mas eu posso ficar de dar essa revisada, né? Foi por isso também que agora me lembrei também dessa questão de dar uma olhada se tinha alguma coisa relacionada à minha visão, mas enfim. Eu também estou tranquilo que a gente não está desalinhado com a visão, mas a gente pode ver coisas que talvez a gente consiga, se já tiver alguma coisa encaminhada lá, de repente, mas eu realmente não me lembro de ter visto nada sobre catadores, mas eu vi muito mais os posicionamentos sobre cidades, eu não vi os outros posicionamentos de outros temas, que às vezes pode ser que tenha alguma questão relacionada de alguma temática aqui. Eu realmente só dei uma olhada nas cidades, né? Eu sei que cidades têm algumas coisas de segurança que a gente não viu ainda, mas enfim. Acho que a gente pode passar a Bata fazendo o comentário aí sobre esse ponto, mas acho que está todo mundo já meio alinhado, já senti que é uma demanda da rede mesmo, acho que não tem nem muito que fugir daí. É só dar uma estudada e ver o que a gente pode construir enquanto posicionamento sobre isso. E aí eu acho que posso passar para o próximo tema. Já a gestão participativa e governança, que foi até a BA, né, que trouxe, facilitou isso, se não me engano, acho que sim. E aí, esse posicionamento, né, defendemos a educação política para todos os cidadãos como forma de as pessoas conhecerem e se apropriarem dos espaços tomados de decisão, saber como funciona a gestão do seu município e fazer construção de políticas públicas em conjunto com o poder público. E aí, né, também validados com 100% de acordo, mas teve algumas sugestões aí, né, sobre a educação política, estimularia o que isso se tornasse parte da educação nacional, de forma a integrar a base do currículo dos alunos, junto com o direito de sociologia. E aí, outra pessoa falou sobre a educação política, talvez articular com a PNCC, sobre acesso... Ai, Jesus, eu acho que agora eu me enganei, eu não vi que
Acesso à informação já era outro ponto, né, Rita? Eu não vi que era sobre 2 pontos. Aí, desculpa aí, me confundi. Depois vou olhar agora. Acesso à informação. Tá, então foca aí na educação política. Deixa eu pegar aqui qual era o outro ponto. Só rapidinho sobre o posicionamento, eu encontrei um do Visão que fala assim, mas é muito, assim, o Visão tinha muito assunto para falar e era mais enxuto, né? Então não tá tão detalhado, mas o que eu encontrei foi isso, eu coloquei ali no comentário da BA. Exatamente como está escrito no Visão. Só para também reforçar, assim, o nosso posicionamento não precisa ter a redação igual a do Visão, né? É só assim, o que a gente defende tem que estar alinhado. Seria isso. Não, eu concordo. Ai, gente, é que quando você está falando um pessoal que se organiza majoritariamente por cooperativa, regularização é uma coisa não se discute nos moldes de CLT. Eu não sei, teria que ver também. Eu não sei, por isso que eu até coloquei essas provocações, tipo, ver o que o Movimento Nacional de Catadores está falando também, pesquisa outras fontes, porque... Ai, gente, se eu tivesse visto isso, eu tinha comentado lá com o pessoal. Mas, enfim, já foi. Pronto, agora eu organizei os 2 pontos certos. Separei aí, enfim, essa questão da educação política, depois eu não posso falar. Mas, enfim, então acho que era isso também, né? A mesma ideia, mais ou menos, né? De falar de fazer isso como articular com a Base Nacional do Comum Curricular, a Base Nacional. Enfim. Não é também o tema que eu entenda tanto. Eu acho que faz sentido, mas eu prefiro não falar, entrar muito a fundo sem... Essa questão de educação política, ela já tem os projetos de lei para integrar enfim, né, o projeto pedagógico das escolas, né? Não é nem a Base Nacional Comum, mas eu acho que eu não acho que seria de todo mal, acho que seria bacana de estudar umas propostas sobre, e eu acho que é válido a gente pesquisar mais sobre isso. Deixa eu pensar. Direito eu não sei como se ensina. Direito é uma coisa tão diversa. Nossos direitos, talvez? Eu não sei. Acho que também é entender isso, gente. Eu acho que não é nem talvez muita questão de... Além de ver a viabilidade, acho que é legal perguntar. A gente acha isso legal? É ok? Seria bacana que tivesse? Acho que é perguntar isso também. Não sei, o que vocês acham? Porque se a gente acha bacana, se tem essa demanda, a gente pode pesquisar mais. Eu acho que é super válido. Mas também entender. Eu acho ok. Não acho proposta ruim, muito pelo contrário. Mas entender o que vocês acham. Eu acho ok também. Eu acho que faz sentido sim.
pessoa está falando política junto com direito e sociologia, tipo uma matéria, ciências sociais? Eu também não entendi essa parte do direito também, agora eu olhei também. Eu acho que entendo bem, assim, não sei se é isso, né, mas talvez seja que a pessoa comente que seria interessante colocar a educação política como na base da educação nacional, assim como direito e sociologia. Acho que não, tipo, fazer uma coisa só com os 3 temas. Mas também não sei se é isso, né? Eu estou falando da minha interpretação. Assim. Sociologia não, tá? É porque tem umas disciplinas que não são desatualizadas. Sociologia não tá mais como no currículo. É só extracurricular, isso não tá mais. Mas deixou de ser obrigatório. Deixou de ser obrigatório, né? Tá. Isso. Gente, mas isso aqui, se uma pessoa aprende na história do Brasil, é que isso é um vai e volta eterno. Governos mais conservadores tiram, mais progressistas voltam. Na teoria, eu não estudei sociologia, porque tem aquela questão que podia ser ou filosofia ou sociologia. Aí onde eu estudei, a gente estudou filosofia. Mas, enfim, por isso que eu fiquei na dúvida, mas, né, 10 anos aí, somente uns 10 anos aí que eu saí do ensino médio, então eu fiquei perdido. No meu, eu nunca nem tive matéria de sociologia e filosofia. Eu tive ambas. Invejinha. Eu queria invejinha da Bal. Eu queria ter pelo menos... Eu também queria ter tido as duas. Eu não queria que tivesse daquele só. Nossa, minha escola. E era escola pública, não tinha. Eu nem sei se era obrigatório. Quer dizer, não devia ser, né? Porque não tinha. Eu não sei, porque na minha época falaram, não, eu me lembro que tinha uma discussão que era, tipo, poder optar a escola ter sociologia ou filosofia. Por isso, na minha escola era filosofia, não tinha sociologia, mas eu sinto falta de ter sido sociologia. Mas, enfim. Então, aí esse negócio de educação política não devia estar dentro de sociologia ou história? Depende do que você pensa de educação política. Por exemplo, aquela matéria que tinha nas escolas na época da ditadura, de civilidade, etc. Era uma Meu Deus, matéria. estava lembrando disso. Quando falaram de voltar à educação política na base, eu fiquei me lembrando justamente dessa matéria. Agora fiquei pensando, o que é educação política? Acho que a gente tem que ter isso. Será que a pessoa aprendia, né? Sensibilidade, sei lá. Eu fiquei pensando também, relendo assim, o posicionamento, porque aqui o pessoal falou muito sobre a escola, né? Mas o nosso posicionamento não necessariamente fala sobre educação política como matéria escolar. Não sei se era bom a gente... Não, mas eu acho que as duas vieram mesmo nesse sentido de complementar, não? Se tornasse, além do que ele defendeu, falar também dessa questão de articular com a educação nacional. Mas eu estou meio... É isso. Eu não tive uma disciplina de educação política, eu não sei como é que seria isso aí. Não, eu entendi que a pessoa colocou como complemento mesmo. Mas é que eu fiquei pensando se não era interessante a gente explicar o que seria essa educação política que a gente está falando. Se bem que é difícil, né, no posicionamento, mas assim, é isso, a gente defende a educação política na escola, na base nacional comum curricular, de que forma, assim? Eu acho que essa educação política entraria mais na sociologia, porque, pegando o gancho no que a Bárbara falou, eu lembro da época dos meus pais, assim, né, o que eles comentam, que a educação política naquela época era a educação moral e cívica, né, que eram os preceitos do regime militar passado por estudantes. Então, acho que nesse caso seria uma educação política com P maiúsculo ligada à área sociológica.
anotar o que o Cleidson falou. Gente, quem eu não pus nome é porque eu não lembrei quem falou, tá? Isso aí que vocês quiserem, por favor, adicionem. Eu acho também, gente, eu acho que é uma questão de entender como funciona a política do seu país, né? Acho que quando eu escrevi, eu estava querendo dizer isso também, os espaços de incidência, que aqui no Brasil são bastante, tipo, muito mesmo, apesar de várias falhas. Eu acho que entraria em matérias escolares mesmo. A gente vai até que horas aqui? Hoje. Já passou da hora. Nossa, eu me perdi um pouco no horário. Mas, assim, eu acho ideal nunca passar das 10. Eu tava com esse teto aí, por isso que eu tô caladinho aqui. Eu tô tranquilo, mas vocês fiquem à vontade aí. Porque tem tanta coisa que realmente não tô nem preocupado que não vai rolar hoje, não. Inclusive, eu tô começando a achar que não vai ser nem 2 reuniões. Isso vai e tal. Mas é isso. Apesar que tem uns temas que teve menos coisas. Eu acho que ele pegou. Os primeiros foram os que mais. Talvez até porque a galera respondeu mais, não sei. Acho que todo mundo cansou no final do formulário. Aí encheu o começo e o final não tem quase. Você chega lá no final, não tem mais quase comentário, não tem mais quase nada. Meu Deus, só lembrei da Rialia agora falando que eu não botei comentário nenhum, porque eu fiquei chapada com tanta pergunta. Meu Deus do céu. Ai. Ai, sim. Eu acho que a gente pode, assim, se alguém quiser, tiver tempo durante a semana também para já ir lendo e deixar algum comentário. Se quiser deixar algum, eu já deixei alguns, né? Nos outros também, então não. Quem quiser deixar algum comentário. Se eu tivesse falado que podia, André, eu já tinha deixado antes também. Eu realmente só deixei mesmo para quando eu fosse falar, na hora da reunião, eu lembrar, mas não era para. Eu esqueci de comentar. Na verdade, quando eu falei com vocês sobre, eu disse que estava na ata, eu pensei que vocês fossem olhar e ver. Enfim, desculpa. Foi o corre do dia. Hoje foi um dia diferente. Estou retomando a vida, voltando às atividades mais ou menos. Marrom. E aí, não sei. Essa discussão vocês estão de boa, vocês querem para o próximo ponto? Tranquilo, Vitória, não se preocupe. Eu até ia falar, gente, vocês estão de acordo da gente ficar até as 10? O que vocês acham? Se vocês podem, né, estão dispostos. Meu teto é às 10 também, eu estou tranquilo. Eu estava pensando umas 9h30. Estou um pouco cansada, gente. Se muita gente sair às 9h30, fica às 9h30. A gente vai até a galera conseguir. Eu ia falar isso, se vocês precisarem sair mais cedo, acho que não vai, assim, a gente vê quantas pessoas poderiam ficar, não sei. Ou a gente fala mais um e aí encerra, depende um pouco do que vocês acharem. Assim. Eu, particularmente, posso ficar até às 10, mas a gente está mais por vocês, né? Claro, também posso ficar até às 10, mas vai do grupo. Tem um prazo para terminar essa revisão? Não, mas a gente só gostaria de trabalhar isso para finalizar, para a gente conseguir criar atividades e IGEs, enfim, assuntos para as eleições, para a gente ter base. Mas como é o que falou também, a gente pode adiantar, mandar no grupo o documento e a galera já ir fazendo comentários também em cima do que eu já compilei aí, né? Porque está compilado, está compiladíssimo, todas as sugestões estão aí, do que tinha no formulário, de todos os temas, enfim.
E aí já dá para a galera ir fazendo sugestões, talvez dá para adiantar alguma coisa. Eu realmente não mandei hoje porque não deu nem tempo de mandar para o grupo todo. Enfim, a ideia era discutir na reunião também. Mas eu até achei que a gente fosse conseguir avançar mais, é porque cada ponto realmente é uma discussão,zinha. Então, são muitas coisas, são 7 páginas. Então, a gente acho que também, se a gente também não for ficar pegar ponto a ponto, bem com calma. Assim, eu acho que tem que passar por isso nas reuniões, sim, mas eu acho que dá para ir adiantando alguma coisa, assim. É comum, gente. Tem que pensar também que tudo bem, a gente faz comentário durante a semana, só que a gente vai comentar em cima dos comentários. Tem que tomar cuidado para não ficar um looping também. Acho que definir um momento aí para bater o martelo, não hoje, né, mas talvez na próxima semana seria bom também, porque eu acho que alguns a gente já conseguiria encaminhar quando terminasse, era só colocar enfim, né, só fazer aí uma pesquisa um pouco melhor do que o posicionamento em si ficou aí meio falho, o que a sugestão a gente pode ir pensando como encaminhar, né, mas pensar nisso também, para não ficar nesse looping. Sim, a ideia, acho que se alguém for fazer algum comentário e tal, não é nem para gente, é para gente discutir o comentário da sugestão, assim, é tipo para a gente já ir meio que lendo e pensando nas possibilidades, porque eu acho que eu também nem tinha lido antes, né? Então até a gente ler, acho que isso tomou um tempo, assim, ler, pensar, refletir. Tipo, é mais nesse sentido, da gente ir refletindo durante a semana. Não sei, ai, desculpa, minha voz está falhando. Preciso de água. Mas era isso. Eu não sei, gente, o que vocês acham? Assim, vocês querem fazer mais um e depois parar? Continuamos até as 10? Acho que isso seria importante, assim, a gente entender de vocês, como que vocês estão, porque é importante ter a presença de vocês, né, nessa construção. Por mim, acho que a gente pode terminar esse item por hoje. E vocês? Alô? Oi. Elissa, obrigada. Eu vou ver se mais alguém... Terminar o item já volta? Tranquilo, Malu. Então, acho que a gente pode fazer mais um. Se bobear, vai ir até as 10. Vamos ver se a gente consegue fechar esse tema, talvez até feche antes, acho meio difícil, tá? Tem uns pontos mais polêmicos aí para frente, mas eu acho que a gente pode ver, pelo menos, eu não sei, esse do acesso à informação. E aí, eu até aproveitar, porque a cor desse caso não é minha área, porque dessa questão do acesso à informação, né, colocar aí, né, articular também com a Cortes Casu, que, entre outras coisas, pauta essa questão a nível regional na América Latina, está em processo de assinatura e ratificação. E aí eu deixo para... boa noite, Lari. Aí, acho que se você quiser comentar. Tchau, Lari, boa noite. Boa noite, Lari. André, peraí, André, eu só me... É que você pulou para a sugestão, eu me perdi. Acho que você já estava lendo a sugestão, é isso? Eu estava lendo a sugestão, porque fala sobre defendemos a lei de acesso à informação, referente à transparência de dados e tal, e aí a sugestão era articular isso com a Cortes Casu, mas eu não estou por dentro dessa pauta, por isso que eu estou... não estou comentando, eu não sei. Gente, eu posso comentar rapidinho, isso for de acordo de todo mundo, não tem nem muito para falar.
mim, pode ser. Mas assim, gente, em termos bem rápidos, basicamente o Acordo de Escazú, ele foi ratificado ele foi criado em 2018, após 6 anos de discussão aqui na América Latina. Quem puxou principalmente foi o Chile e a Colômbia, se eu bem me lembro. Mais o Chile. Mas, enfim, ele surgiu aí de uma ideia da Rio 91, e na Rio 92, aliás, de você ter um acordo, algum documento institucional aqui no continente que tratasse de direitos humanos e a pauta ambiental. E basicamente o acordo ele tem os seus pilares, né? Ele é um acordo que fala muito da parte jurídica e ele pega nessa parte de acesso à informação, né? Que as comunidades tradicionais, as pessoas que estão sendo afetadas toda a população como um todo, né? Mas principalmente os mais vulneráveis, eles precisam ter esse acesso à informação de forma gratuita, segura e garantida pelo Estado. Enfim, gente, explicando bem em linhas gerais, porque o acordo ele é bem grandinho, mas ele basicamente fala sobre isso, tá? Eu dei um GE no GTV sobre ele. Mas ele peca bastante, né, Peca não, desculpa, gente, ele fala bastante desse ponto de vista, ainda mais em países que não tem uma lei como essa, que nem a nossa, que tem aqui no BR. Aí eu já entro na opinião pessoal, né? Apesar dele falar muito mais uma pauta voltada para o meio ambiente, num sentido aí mais de florestas e etc., comunidades tradicionais e tudo, eu acho que é importante a gente apoiar, sim, porque, querendo ou não, a urbanização que a gente discute no GT, ele afeta esses ambientes também aí mais na natureza, né? E eu tô falando isso, gente, porque se vocês forem ler o acordo, vocês não vão achar nada de cidades lá, ou urbanização, mas eu acho que é importante porque tem uma influência em cima e o Brasil ratificar isso seria muito importante também para ter mais garantias jurídicas, né, como obrigação internacional, que nem o Acordo de Paris, que nem a Convenção da Biodiversidade, ele é um acordo vinculativo, tá? É importante falar isso, não é que nem a nova agenda urbana. Eu acho que seria importante para a gente fortalecer a pauta de acesso a direitos aqui no BR, em relação aqui no Brasil. Eu estou acostumada a falar com a sigla. Mas aqui no Brasil, enfim, né, para a garantia dos direitos humanos. É isso. É uma pauta que eu estou muito por dentro, mas eu acho que também, ainda mais se tem essa questão, né, de estar trabalhando a nível regional, no caso, né, América Latina, eu acho que faz todo sentido, né, tem que ter, faz sentido a gente estar desalinhado, ou não defender, ou estar desalinhado com isso, então. Mas é isso. Se tem essa questão, está trabalhando sobre também acesso da informação a nível regional, América Latina. Eu que sou um defensor dessas questões regionais, eu acho que faz todo sentido, sim. Entrar de alguma forma, só não sei como é que entraria bem no posicionamento, mas acho que faz sentido. Basicamente falar, a gente defende a assinatura e a ratificação do acordo. Seria um posicionamento à parte, então? Seria a parte. Uhum. Beleza. Porque ele não engloba só acesso à informação, tem outros aspectos dentro dele. E ele entra mais nesse sentido aí da nossa fama negativa de ser o continente que mais mata ativista socioambiental no planeta. Então, não foi feito, só para tirar um pouco a romantização sua, André, foi feito pensando no pior do continente, não no melhor, tá? Eu digo defender o regional por isso, na verdade, no pior e no melhor, a gente tem que trabalhar unido. Eu acho importante o Brasil assinar, embora o Brasil ele não seja prioridade nas discussões. Porque o Brasil, em tese, ele não é um país, comparado regionalmente falando, ele não é um país dos mais afetados por faltas de mecanismos jurídicos na questão aí de acesso a direitos humanos.
eles dão prioridade para os países sem acesso ao mar e às ilhas, principalmente aí para fortalecer a pauta. A gente entra como ajuda, se eu não me engano. Entendi. Então coloca aí, como se fosse para colocar como posicionamento à parte, eu acho que não faz sentido, não tem... E aí, se ninguém mais quiser comentar a respeito disso, se a gente quiser passar já para o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chamem. Sim. Quando eu vi a corte desse caso, eu disse, tem que chamar a barra, corre. Eu acho que esse ponto foi até que foi, acho que foi tu, né, Bá, que tu tinha comentado, tu tinha... E aí... são necessárias cotas do mínimo 50% para representantes dos conselhos, né, dos conselhos conselho municipal, né, esqueci o nome, enfim, para mulheres, negros, comunidades e povos tradicionais e público LGBT. E aí, né, validado também com 100%, mas teve algumas duas ressalvas aí, achei polêmicas, para mim, pelo menos assim, um pouquinho. E aí fala assim, concordo com a questão das cotas para se ter maior diversidade, porém sabemos que muitos brasileiros olham para elas de forma errada. Talvez seja interessante mudar o nome, representatividade mínima. A gente já teve essa discussão, depois mas eu já vou dizer não. Ou então, se colocar, não vai sair cota. E aí, colocar também essa questão do LGBT. Acho que cota não deveria incluir o público LGBT, porque qualquer pessoa pode se tornar LGBT ou se dizer LGBT só para conseguir a cota, apesar da representatividade ser importante, que eu achei meio... É complexo. Mas, mesmo nas cotas raciais, tem polêmicas a respeito dessa questão então, de autoafirmação. Então, eu não sei, minha gente. Eu não conseguiria dizer que não entraria porque as pessoas vão fazer afirmações falsas de ser LGBT ou coisa, não sei. Vamos lá, pessoal. Coisas básicas. Primeiro, eu acho que a gente tinha que levar essa questão para o GT de gênero. Acho que seria importante. As cotas já existem, tá, gente? Em muitos lugares, em conselhos, inclusive. No meu também a preferência por mulheres na Conselho de Mobilidade, Trânsito e Transporte. As cotas LGBT, gente, acho que é importante focar no T, porque geralmente é para as trans. E já tem algumas universidades, por exemplo. Focar no T. Se quem puder. Comentários rápidos. Eu acho que é importante a gente lembrar que representatividade mínima não é o mesmo que cotas. Quando você está colocando cotas, você está colocando representatividade mínima. Se você está falando de representatividade mínima, a gente não está falando de cotas. Por quê? Cota é uma política. Tá? Ela é uma ação concreta. Se a gente fala que está defendendo representatividade mínima, a gente está falando, a gente quer que tenha mais representatividade, mas a gente não fala como. Aqui no Brasil eu só conheço o sistema de cotas. Se alguém não conhecer outro, por favor, me mostre. Cotas é uma palavra legítima, está na lei, tem pessoas que são críticas, mas quando eu sugeri esse posicionamento, eu falei em questão de cotas. Não é a mesma coisa, tá? É diferente. E aí eu queria entender de vocês, se a gente defende cotas, sim ou não. Porque pode ter pessoas que entenderam isso também de representatividade mínima. Eu, Bárbara, não sou a favor de colocar representatividade mínima para substituir por uma questão muito simples. Eu acho que é um eufemismo. Eu não acho que a gente tem que ser pomposo em falar que a gente não vai usar cotas, porque é uma palavra feia. E eu acho uma falta de respeito também com vários movimentos sociais que estão nas universidades, que estão, inclusive, nos conselhos, que estão nos partidos também e na política, defendendo cotas para ter uma maior representatividade aqui dentro do país, em várias instituições. E só o Engajamundo, fofinho, maravilhoso, vai usar representatividade mínima porque a gente não quer arrumar barraca, tá? Desculpa a sinceridade. Se foi alguém que escreveu isso aqui, eu peço desculpas, tá, gente? Eu não tô querendo ser grossa, não tô querendo, enfim, desmerecer o que a pessoa tá falando, então eu não acho nem que a pessoa falou isso na maldade, nem no eufemismo, quem estiver assistindo isso depois também. Eu peço desculpas, tá? Mas
eu entendo a posição, inclusive, mas eu não acho que seria uma coisa correta. Eu acho um pouco feio nesse sentido. Então, para mim, substituir um termo por outro só para ficar mais bonitinho, eu não acho legal. Agora, é entender isso, se a gente defende cotas mesmo, ou se a gente defende alguma coisa que seja essa representatividade, que fica muito aberto. Para posicionamentos eu não acho legal, até porque se um dia a gente chega no conselho, a gente quer representatividade mínima, a primeira coisa que eles vão falar, vocês querem cotas, então. Então, é mais por isso. Eu fiquei com uma dúvida, assim, nessa questão do conselho, porque, por exemplo, o conselho diz que tem que ter paridade de gênero. Uhum. Isso é o quê? Isso seria isso é a representatividade mínima, é isso? Isso, seria 50% cada. Agora, você pode ter regimentos que vão falar, não, a maioria vão ser mulheres. Se eu não me engano, o regimento do CMTT, Érica, ele é assim, se tem um homem concorrendo e uma mulher, a preferência para a mulher. Independente se vai ser 50%, 60%, 70%, sabe? Então, eu lembro por conta do conselho do CMTT, de trânsito e transporte, trânsito e transporte, né? Uhum. Mas é porque eu fiquei nessa dúvida, assim, tipo, acho que eu tô com dúvida do que seria a cota e o que seria a representatividade mínima, dentro do pensando no conselho mesmo. Então, a representatividade mínima é isso, tem que ter a paridade, se tem um homem, tem que ter uma mulher. E aí a cota, tipo, como que funcionaria? Não, Érica, é isso que eu estou querendo dizer. A partir do momento que você está falando que você quer uma representatividade mínima, você está colocando cota, entendeu? Agora, como ela é distribuída, aí fica a cargo, entendeu? Então, por exemplo, dá um exemplo prático para você, as universidades brasileiras. Algumas têm cota, você tem 50% destinado para cotas, desses 50% você vai ter para pessoas negras, indígenas, baixa renda, escola pública, e algumas universidades você já tem para mulheres trans, entendeu? É mais entender como é que faz essa divisão mesmo, assim. Eu coloquei 50% porque é o padrão da maioria dos lugares, assim. Mas a gente pode discutir isso também. A minha questão mesmo aí que eu fiquei encucada foi de trocar uma palavra por outra. Eu não achei muito legal. Mas é mais por isso. Não concordo também, não. Aí eu acho que é isso, é como a Bafo, fica uma coisa vaga. Eu defendo a representatividade mínima, tá, mas como? Aí você vai dizer cotas, então, no final das contas, não tá falando de cotas, é porque a gente tá querendo disfarçar que tá falando de cotas, porque representatividade mínima para mim também é isso, né? Aí eu defendo que eu gostaria, é meio quase que um ideal, né? Gostaria que pelo menos 50% sejam mulheres, negros, gostaria, assim, para mim fica a mesma coisa assim, né? Eu gostaria que fosse, mas, sim, na prática, como é que você quer que faça? Então, tem que colocar cotas para você efetivamente a política de cotas. Então, também para mim. E é isso também, eu acho que a questão da LGBT, como você falou, foca no T. Então, também não acho que tem que tirar. Enfim. Não sei. Vamos me dar a liberdade de discordar das duas sugestões. Eu acho que essa questão que você falou de levar para o GT gênero é muito válido, sim. Inclusive, eu sou super a favor de qualquer posicionamento que tenha uma transversalidade de tema com outro GT que a gente tem no Engaja Mundo, que a gente fale com o GT e veja até se ele já não tem um posicionamento sobre isso, né? O GT de gênero eu acho que não tem, porque, pelo que eles falaram, eles vão construir agora. Na verdade, eles já têm, só se eles forem fazer novos, ou se atualizarem, ou eles não souberem dos que tem atualmente, porque a Mônica e a Ana Rosa estavam meio perdidas com isso, né, de memória do GT, etc., porque não é todo mundo que fica aqui para sempre, que nem eu, mas eles têm, sim. Eu também, que me lembro, quando vocês comentaram, também achei estranho, porque eu me lembro que eu acho que tinha visto, acho que todos os GTs, menos o nosso, que na verdade não, né? Acho que Bio, Clima, ODS, de gênero, tinha já posicionamento.
Sim, já tinha. A gente só fez coisa para levar para Habitat 3, se eu não me engano. Porque eu tô falando pelo aquele documento que tinha mais antigo, assim, que tinha compilado todos os posicionamentos dos GTs. Eu só me lembro que eu senti falta do GT Habitat na época, mas que os outros GTs tinham, por isso que eu também não. Eu fiquei na dúvida quando falaram que janeiro ia começar a construir novos posicionamentos, eu não sei qual é o sentido, o que é que eles estão. Mas, enfim. É uma questão de levar para lá, mas eu ainda assim acho que não caberia sair o público LGBT, porque foi o que eu falei, né? Também questão até cotas raciais sempre, às vezes também rola aí umas questões, então, se é por isso, se é porque pode dar problema, eu não acho que vai dar problema comigo. Ainda mais questão de mulheres trans, que é totalmente pessoas trans, enfim, eu não acho que não. Mas, enfim, eu não excluiria, não, também LGBT e não mudaria cotas para representatividade mínima, não. Eu também não. Eu acho que a única coisa que eu adicionaria seria uma política de cotas mais bem estruturada, na verdade, talvez, aí pensando. Porque, por exemplo, Érica, que você falou do CMTT é polêmico, porque, tipo, às vezes o candidato ele recebeu muito mais votos, teve uma cadeira que foi assim, recebeu muito mais votos que a mulher, e a mulher acabou entrando. Tipo, entender melhor, mas isso é falha do regimento que a gente tem. Beleza, Elissa, obrigada. Gente, sobre esse último comentário, eu não vou nem falar nada, tá? Do que disso LGBT? Não vou nem comentar. Ai, nervoso. Vamos passar para a próxima, que também é polêmica. Vamos, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, eu não conheço a pessoa, eu achei um comentário um pouco preconceituoso, mas enfim, porque não funciona desse jeito. Ainda mais depois que eu li também, qualquer pessoa pode se tornar LGBT, eu fiquei meio, se dizer alguma coisa, se tornar, aí já é uma falta de respeito com o pessoal LGBT aqui de Engaja, uma falta de respeito com o pessoal trans da organização, enfim, desculpa. Se alguém vai ver isso depois, pode vir brigar comigo no privado. O André e a Érica passam o meu número. Mas, enfim. Passa, pode deixar. Vamos ter treta. Ai, Jesus. E aí, um dos pontos aí que teve discordância... Eu só queria dar uma sugestão, André. Érica. É porque, assim, muita gente já saiu. Aí eu queria ver... porque, na verdade, esse era o último ponto, na verdade. Por isso que eu passei para ele, mas, enfim. São os últimos desse tema, mas é um ponto polêmico também, então por isso que eu também já não sei. Já que a maioria saiu, toda forma falta 10 minutos, enfim. E assim, eu lembro que foi até um ponto que a Lari trouxe, talvez... Sim, por isso que eu também senti falta da Lari nessa discussão. Esse vai dar debate, viu, gente? Porque eu então, deixa para o próximo. Fui pegar até a Constituição Federal para debater esse tema, vocês não têm noção. Quer pular? Só tem um pequenininho que vem depois desse, que eu acho que talvez estava mais simples, que alguém falou sobre adicionar posicionamento sobre criação de orçamento participativo e deliberativo, não apenas consultivo. Mas também, não sei, também pode ser que dê um debate grande, então só jogar aí na roda, enfim. E aí a gente pode encerrar. Oi, Bá. Não, é legal esse assunto, eu concordo com ele também. Só teria que ter uma população aí poder participar em pé de igualdade, né? Mas é isso. Mas é isso, gente. Acho que já está quase no horário. Acho que a gente pode encerrar. E aí a gente encaminha essa semana para o pessoal colocar observações em relação às sugestões
sobre o que, enfim, opinar sobre as sugestões e, enfim, né, o que a gente vai encaminhar, vai, não vai, concorda, discorda, enfim, né, como eu falo, isso que eu falei, né, eu falei no início, tem sugestão que é pessoal, a gente não é obrigado a catar tudo, a gente tem que ver o que é que cabe, o que é que não cabe, o que é que muda de assunto, né, como eu falei da aquisição de energia, né, que fazia mais sentido deixar para depois, enfim, mas é isso, assim, acho que vai ainda encaminhar para a próxima reunião. Provavelmente estou começando a achar que vai ser 3 reuniões, esse babado aqui. Mas vamos ver se o pessoal adianta alguma coisa, já comenta alguma coisa ao longo da semana. Né? Também a estrutura do documento hoje, né? Não deu tempo também de adiantar muita coisa, mas eu acho legal também que a gente discuta na reunião, mas de toda forma acho que faz sentido também quem quiser sentir à vontade. É porque assim, né? Chega na reunião, às vezes a pessoa não tá para defender o que ela comentou, e às vezes a gente fica sem saber o quê. A gente já está sem saber o que, é que a pessoa quis dizer nesse sugestão do questionário, aí a pessoa também sugere em cima também, sem saber o que é que... Mas é isso. Foi mais nesse sentido também que eu quis trazer para a reunião, porque fica mais... A gente está discutindo mesmo, né? Não fica aquela coisa, aí fulano sugeriu isso, mas o que é que fulano quis dizer? Mas é isso, né? Já está quase 10 horas, então boa noite a vocês. O último ponto foi esquentar um pouquinho a temperatura. Oi, gente. Boa noite. Eu peço desculpas alguma coisa, tá? Inclusive foi a pessoa que escreveu isso, tá bom? Só quero avisar que a gente tem um grupo de gênero aqui para debater esse assunto também, enfim, outros grupos, mas não está de acordo com os nossos valores, enquanto ONG. Tá? Tem que eu terminar de ver isso. Mas eu peço desculpas, André, se quiser cortar também. Não sei se eu fui muito grossa. De maneira alguma, eu entendo. Eu também, eu discordei por bem, amiga. Eu não acho que isso não faz sentido. Não deixem de participar do GT por conta disso, tá, gente? Por isso que a gente pôs em anônimo também, para não criar julgamentos. Eu não acho nem justo também. Não acho que as pessoas falaram por maldade, falaram mais na ignorância mesmo. E a gente vai aprendendo, estudando. Ninguém aqui é um poço de conhecimento, tá? É isso, gente. Boa noite. Eu vou comer porque a minha mãe tá brava comigo, tá? Um beijo. Boa noite, gente. Eu acho boa noite. A gente encaminha, então, depois para vocês irem lendo e também e pensando durante a semana. Obrigada por terem ficado até esse horário. E semana que vem a gente continua.